Toda vez que eu escuto qualquer música de jogos indie que já joguei, eu lembro da cena exata onde aquela música tocava. Como se alguma parte de mim ainda estivesse lá. E é um sentimento estranho, mas bom. Um conforto silencioso. Como se por alguns minutos nada mais importasse. Só aquele momento, só aquela memória e apenas eu. Quando eu ouço a palavra indie, eu não penso só em jogos. Eu penso em experiências, em cenas, em personagens estranhos que de alguma forma fizeram sentido, em histórias simples que me acertaram de um jeito que jogos gigantes nunca conseguiram. E quando eu joguei Undertale pela primeira vez, eu entendi, ou pelo menos comecei a entender, que até então eu já tinha jogado outros jogos indie, mas ali foi diferente. Ali eu simplesmente parecia que o jogo tava olhando pra mim de volta. Cada escolha, cada diálogo, cada silêncio parecia que tinha peso. E o mais estranho é que não era sobre gráficos, não era sobre mecânica revolucionária, era sobre sentir alguma coisa. Escutar aquelas músicas tensas, relaxantes, alegres, tristes, e perceber que todas elas carregavam um momento, uma decisão, uma versão minha naquele instante. E talvez eu sou meio exagerada falando isso, como se os jogos indies fossem a melhor coisa do mundo. E não são. Eles têm problemas, limitações, às vezes são quebrados, estranhos, confusos, mas talvez seja justamente isso. Eles não são perfeitos e por isso parecem mais humanos. Enquanto a gente vive numa realidade onde tudo parece ser otimizado, rápido, produtivo e eficiente, esses jogos fazem literalmente o oposto. Eles te fazem parar, sentir, eles não estão com pressa. E aí vem a parte meio desconfortável, porque quando você para, você começa a perceber o quanto você não para na vida real. A gente vive numa rotina onde tudo precisa ter um propósito. Se você joga, tem que ser competitivo. Se você descansa, tem que ser merecido. Se você para, tem que ter um motivo. E quando não tem, vem a culpa. Byung-Chul Han fala que a gente vive numa sociedade onde o excesso de positividade vira cobrança. Onde você precisa estar sempre fazendo algo, sempre melhorando, sempre avançando, e o mais assustador é que ninguém tá te obrigando diretamente, é só você mesmo. E não só isso, hoje a gente nem percebe mais o quanto tá cansado, porque sempre tem uma tela ligada, sempre tem alguma coisa acontecendo, você acorda e pega o celular, antes de dormir, celular de novo, entre um momento e outro, mais tela. E no meio disso tudo, aparecem aquelas rotinas perfeitas. Acordar às 5 da manhã, tomar água com limão, treinar, estudar, ser produtivo sempre, todos os dias. E parece bonito, parece certo, mas será que é real? Ou será que é só mais uma forma de fazer você se sentir insuficiente? Principalmente quando você é mais novo. Quando você ainda tá tentando entender quem você é, você olha aquilo e sente que tá atrasado, que tá fazendo tudo errado, que precisa correr. Jean-Paul Sartre dizia que o homem está condenado a ser livre, mas ninguém conta o quanto essa liberdade pesa, porque escolher o próprio ritmo no meio de 1000 vozes dizendo como você deveria viver é difícil, muito difícil, e aí você tenta compensar, tentando ser produtivo o tempo todo, tentando preencher cada espaço vazio, mas o vazio não some, ele só fica cada vez mais barulhento, e talvez o problema não seja o vazio em si, talvez o problema seja nunca deixar ele existir. Blaise Pascal já falava disso lá atrás, sobre como a gente evita o silêncio, porque no silêncio a gente meio que se encontra, e isso de vez em quando assusta, mas aí você abre um jogo simples, talvez Stardew Valley, ou Animal Crossing, ou algo mais contemplativo como Journey. E pela primeira vez no dia, ninguém tá te pedindo nada. Você não precisa postar, não precisa mostrar, não precisa provar, você só joga. E talvez nem isso, talvez você só fique ali, andando, plantando, ouvindo. E aos poucos, sem perceber, a sua mente desacelera. Não porque você forçou, mas porque você simplesmente deixou. Alan Watts falava que a vida não é um problema a ser resolvido, é uma experiência a ser vivida. Mas a gente acaba transformando tudo em problema, até descansar, até jogar, até existir. E talvez seja por isso que essas experiências ficam, porque elas não te cobram, não te exigem nada, não te julgam. Elas só acontecem. Nietzsche dizia, torne-se quem você é. Mas como você vai se tornar alguma coisa se você nunca para pra se ouvir? Se você tá sempre ocupado, sempre distraído, sempre tentando acompanhar alguém? Talvez você não esteja atrasado. Talvez só esteja cansado. E talvez, no meio de tanto barulho, tanto conteúdo e tanta pressão para ser mais, um jogo simples, uma música antiga ou um momento sem propósito seja exatamente o que você precisava. Não para fugir da vida, mas para finalmente estar nela. Mas tem uma coisa que começa a ficar meio perigosa quando a gente fala de tudo isso. Não é só o cansaço, não é só o excesso de tela, é o excesso de informação. Porque hoje não falta conteúdo, falta filtro. E aí entra uma das coisas que a gente quase não exercita mais,
que é o pensamento crítico. A gente consome tudo muito rápido, um vídeo atrás do outro, uma opinião atrás da outra, uma verdade atrás da outra. Nem sempre a gente para pra perguntar, isso aqui faz sentido? Principalmente agora com a quantidade absurda de conteúdos sendo gerados, inclusive por inteligência artificial. Vídeos bem editados, bem falados, com aparência de verdade, mas com uma base extremamente frágil. E o problema não é a tecnologia em si, é a intenção do ser humano. Muita coisa hoje não existe para informar. Existe para viralizar, para prender sua atenção, para gerar clique, para gerar dinheiro. E acaba funcionando porque é rápido, fácil, porque não exige esforço. E no meio disso tudo, conteúdos mais profundos, mais responsáveis e mais cuidadosos acabam ficando de lado. É até estranho perceber como vídeos rasos têm milhões de visualizações, enquanto pessoas que realmente estudam, pesquisam, se dedicam, ficam com muito menos alcance. E isso diz muito sobre a gente, sobre o que a gente escolhe consumir, sobre o que a gente aceita como verdade. Richard Rorty tinha uma visão interessante sobre isso. Ele dizia que a verdade não é algo fixo, absoluto, mas algo que funciona dentro de um contexto, algo que de certa forma ajuda a gente a viver. E isso é perigoso, porque se a gente não questiona, algo pode funcionar mesmo sendo falso. Pode ser confortável, pode ser fácil de entender, pode confirmar o que você já acredita, e aí acaba virando verdade, mesmo não sendo. E talvez seja por isso que tanta desinformação se espalha, porque ela não precisa ser correta, ela só precisa ser convincente. E quando ninguém questiona, ela cresce, se torna normal, se torna real. Mas ainda existem pessoas que fazem diferente, mostram a realidade sem filtro, sem fingir que estão bem o tempo todo. Eu, por exemplo, gosto muito de corrida e academia. Eu acompanho várias pessoas que têm um conteúdo mais, digamos, saudável. Elas não mostram apenas os dias que elas estão simplesmente felizes e animadas para fazer as atividades dela. Elas simplesmente mostram o dia a dia em si. Aqueles dias em que nós não estamos muito bem, em que o mundo parece estar todo contra a gente. E isso acaba nos aproximando, porque é extremamente humano, porque quebra essa ilusão de perfeição constante. E no meio de tanta comparação, isso vira inspiração. Não aquela inspiração que cobra, mas aquela que acolhe, que diz, tá tudo bem não estar no controle o tempo todo. E talvez desenvolver pensamento crítico seja exatamente isso. Não aceitar tudo, mas também não rejeitar tudo. É questionar, é refletir, é duvidar sem se fechar. Porque aceitar a ciência, aceitar o conhecimento, também é aceitar uma coisa meio desconfortável, que a gente não sabe, que a gente pode estar errado. E que aprender é justamente sair desse lugar confortável da certeza. Porque no fim, o problema não é só o excesso de conteúdo, é o quanto dele a gente consome sem pensar. E talvez, num mundo que não para de falar, pensar por conta própria seja uma das coisas mais raras e mais necessárias que existem hoje. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E eu agradeço muito, muito mesmo pelo feedback do último vídeo. Eu gostei muito de ler cada experiência de vocês nos comentários. E eu espero que esse vídeo também tenha uma divulgação legal, porque é um tema que eu acho muito importante ser discutido. Basicamente, isso começou a borbulhar na minha cabeça por causa de uma aula de filosofia que eu tive com um professor que eu gosto muito. E ele fez algumas perguntas pra gente que me levaram a ter essas reflexões. Então, com essas respostas que eu tive, eu resolvi escrever esse roteiro. Agora, inclusive, é 00:30. Eu já tô morrendo de sono, mas eu vou editar esse áudio aqui. E logo mais já vai estar postado pra vocês. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não é um vídeo tão longo como sempre. Mas, bom, falou, fui e até a próxima!